Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Uma palavra que eu sempre, quando estou orando ao Senhor, buscando o direcionamento dEle para o que falar à igreja, e eu confesso para vocês, eu já disse isso tantas vezes, é muito difícil, muito difícil para o pastor local, muito difícil para o pastor local ministrar a igreja. Por quê? Por que é difícil? Nós temos que buscar do Senhor toda a fidelidade. Senhor, que nós possamos ser fiéis à Tua vontade, e transmitir a Tua palavra, é a palavra do Senhor. Não é a palavra que o pastor quer. Porque se fosse a palavra que o pastor quer, poxa, aí é como dizer assim, eu quero levar o povo para o lado A, então eu vou ministrar segundo o lado que eu quero levar. E eu busco do Senhor, eu quero conduzir o povo, ajudar nesse processo, segundo a Tua vontade e o que eu quero. Isso é extremamente difícil, meus queridos. Por quê? Porque o pastor ainda tem carne. Porque o pastor ainda enfrenta lutas. Não foi arrebatado, meu corpo ainda não está glorificado, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, o corpo vai ficando cansado. E nós, muitas vezes, também nos abatemos com as situações que nós vivemos. Então eu não posso me deixar levar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, para passar isso para você. As minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade. Não, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Então eu oro ao Senhor para que Ele me dê discernimento, que Ele me dê capacidade para enxergar, não segundo os meus olhos, mas segundo os olhos dEle. Eu confesso para vocês, é muito difícil isso. É muito difícil. Nós vivemos num tempo em que as pessoas esperam muitas vezes que nós sejamos tipo um animador de auditório. Eu não fui chamado para ser animador de auditório. Muitas vezes as pessoas esperam que nós concordemos sempre com elas. Não é possível isso. Porque quando eu concordo com alguém, muitas vezes eu estou discordando de outra pessoa. Porque uns gostam de frango, outros gostam de peixe. E alguns tanto faz peixe ou frango. Mas uns são taxativos e dizem assim, eu odeio peixe. Certo, cara? Então às vezes é muito complicado tudo isso. Sabe quando você ouve alguém, você ouve a história de alguém, e você tem necessidade às vezes de falar alguma coisa, eu digo assim, meu Deus, eu estou falando algo, será que a pessoa não vai pensar que eu estou falando algo para ela? Um recado do pastor para ela. O pastor está sabendo de alguma coisa, por que ele está falando isso? E agora, e se Deus te revela algo para você falar? E que Deus te revele algo para falar e você diz, mas Senhor, isso vai desagradar gregos, troianos e baianos. E aí o Senhor vai dizer assim, você vai ser fiel aos gregos, troianos e baianos, ou você vai ser fiel a mim? Mas não é questão da fidelidade de dizer, porque ele precisa ouvir. É porque muitas vezes as pessoas acham que quando nós falamos alguma coisa, nós estamos dando um recado direto, porque nós temos um recado como um homem direto ao coração de alguém. Eu quero dizer uma coisa para você, se eu tiver um recado para você, eu vou dar para você. Agora, se eu tiver um recado de Deus, eu vou usar o público para dar o recado de Deus. Porque aquilo que é para você também é para você. E eu peço, Senhor, me dê uma palavra que eu possa compartilhar com a igreja, segundo a necessidade da igreja.
E o Senhor, Ele começou ministrando no meu coração, dizendo assim: há pessoas que estão desanimadas, há pessoas que estão tristes e sobrecarregadas, há pessoas que estão pensando em descer do barco, não para andar sobre as águas, mas para fugir daqueles que estão dentro do barco. E eu fiquei pensando assim, mas como é isso? E aí o Senhor primeiro me trouxe para essa palavra que eu já pedi para você abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E diz a palavra: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Meus queridos, hoje é tão difícil isso. Nós sermos movidos num só Espírito, numa só motivação, sermos conduzidos em amor juntos. Sabe, porque se eu não gosto de frango, eu já falei isso, se eu não gosto de frango, todo mundo, pastor, não gosta de frango, está falando de novo, estou dando um exemplo. Eu quero dizer uma coisa para você: eu como frango do jeito que o frango vier. Agora, se eu tiver a opção de escolher, eu posso escolher outra coisa, mas eu não vou deixar de comer o frango se alguém me oferecer o frango. Sabe, pelo fato de eu não gostar de frango, não significa que outros não gostem. Pelo fato de eu não gostar de frango, eu não vou motivar os outros a não comerem frango, porque eu não como frango. Nós temos que ter um coração só, e o nosso coração é pelo Senhor. Nós temos que ter uma visão só, e a nossa visão tem que estar alicerçada e focada no Senhor. Porque se nós tivermos duas visões, nós teremos uma divisão. Divisão é duas visões. Eu olho para um lado, o outro olha para o outro. Eu quero ir para lá e o outro não é para lá, é para cá. Mas onde é que nós vamos nos unir? Nós vamos nos unir em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar motivados no nosso coração pelo Senhor. A nossa motivação é o Senhor. Sabe, se você colocar a sua motivação, vem cá. Sabe, se você colocar a motivação em mim, eu posso te decepcionar. Se você colocar a tua motivação neste homem aqui, você pode ficar chateado. Por quê? Porque ele é diferente de mim. Sabe, eu sou assim talvez mais diplomata para tratar das coisas. Gravata, né? Eu já tive passaporte diplomático. Alguém percebeu e disse: esse cara é diplomático. Então ele tem um jeito de diplomata. Então vamos colocar ele em uma função diplomática. Mas só de camaradas com função diplomática as coisas não funcionam. Preciso de pessoas que tenham, às vezes, uma forma mais dura de tratar as coisas. Aqui um homem que trata às vezes as coisas de uma forma mais dura. Mas ele faz parte deste barco, cujo capitão é Cristo. Porque eu quero dizer, Sudar, você está aqui porque você é resultado de oração. Porque nós orávamos que o Senhor mandasse alguém para nos ajudar na obra. Alguém que pelo menos tocasse violão, para que de vez em quando nós não ficássemos sem ninguém durante o período de louvor ou de adoração. O Senhor, nós oramos para que o Senhor mandasse alguém que tivesse uma família bem constituída, que fosse um referencial, tivesse um referencial de família, alguém que tivesse um coração fiel ao Senhor, que se dispusesse a trabalhar, a colocar a mão no arado sem olhar para trás, alguém que tivesse disposição a pagar um preço, seja a hora que fosse. E o Senhor mandou esse homem aqui. E ele tem caminhado, e ele tem pago um preço. Sabe, eu queria honrar a tua vida, Senhor. Tá? Porque
eu ouvi certa feita um questionamento, diz assim: quem é este homem? Ele é pastor mesmo? E eu quero dizer para vocês, se dependesse de carteirinha, ele tem, eu não tenho. Obrigado. Porque eu já contei essa história. Eu fui no hospital fazer uma visita lá no Brasil. Eu tenho meu documento, eu sou ministro de religião, mas eu não tenho carteira, credencial que algumas igrejas fornecem, dizendo que eu sou pastor. Então, aquela carteirinha de pastor, sabe? Tem carteirinha, hoje tem carteirinha para tudo, né? Então, eu fui fazer uma visita no hospital, e aí eu fui fora do horário de visita, e o vigilante estava correto. Ele chegou e disse assim: ó, o senhor não pode entrar agora. Eu digo: mas eu sou pastor, eu vim aqui porque tem um irmão que estava passando realmente necessidade, eu queria lá orar com ele. Aí ele diz assim: o senhor tem carteirinha de pastor? Aí eu digo assim: eu não tenho carteirinha de pastor, mas eu sou pastor. Não, mas se o senhor não tiver carteirinha de pastor, o senhor não pode entrar. Então, ele estava no papel dele, ele estava ali porque ele estava cumprindo uma formalidade, ele dizia assim: ó, só pode entrar nesse horário quem tiver algum documento que comprove para entrar. Eu não tinha. E aí eu puxei um outro documento, mostrei para ele, ele disse assim: esse serve? Ele disse assim: esse com certeza serve, o senhor seja muito bem-vindo, o senhor pode subir. Mostrei minha identidade de coronel do exército. Eu tive que dar uma, como se diz na linguajar militar, linguajar lá no Brasil, eu tive que dar uma carteirada. Mas foi por um bom motivo. Eu nem uso minha identidade na minha carteira. Mas naquele dia eu precisei fazer isso. Eu ainda estava na ativa do exército. Mas muitas vezes nós, sabe, eu peguei esse exemplo do pastor Sudário, podia pegar, por exemplo, com outros irmãos. Tá? Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a quem quer que seja. Eu estou querendo que nós nos voltemos para a palavra. Porque às vezes nós nos perdemos, às vezes nós perdemos o nosso ânimo, às vezes nós perdemos a nossa disposição, porque nós começamos a focar nas pessoas, no homem. Se você tiver muita expectativa em mim, a hora que eu te der uma resposta que não agrade o teu coração, eu me torno seu inimigo. O pastor não gosta de mim. Eu já ouvi isso tantas vezes: o pastor não gosta de mim. Por quê? Porque o pastor disse não. Eu não sou, meus queridos, quantas e quantas vezes é preciso dizer não, e dizer não é uma arte. Alguns dizem o não de uma forma mais assim: não. Às vezes eu sou assim. Não. Mas por quê? Não. Espero que você depois possa entender o porquê do não. Às vezes as pessoas entendem, às vezes não entendem. E tudo isso, essas coisas que vão nos trazendo um certo desconforto, às vezes, no coração, fruto dos nossos relacionamentos. E eu quero dizer uma coisa para você: a vida na igreja é relacionamento. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. À medida que nós vamos nos relacionando uns com os outros, nós vamos nos conhecendo. E quando nós vamos nos conhecendo, só no olhar, a gente sabe que alguma coisa não está bem. Por quê? Porque é relacionamento. Isso acontece muito com marido e mulher. O marido chega em casa, do trabalho, a hora que ele vê a esposa, ele já sabe que alguma coisa aconteceu naquele dia, dentro daquela casa, e que alguma coisa não foi bem. Relacionamento, intimidade. Sabe, o Senhor disse que nós precisávamos ter intimidade uns com os outros, que nós precisávamos nos relacionar uns com os outros. Mas o nosso relacionamento na igreja só vai ser um relacionamento vivo, afetivo e efetivo
se nós estivermos ligados à palavra e temos como vínculo dessa unidade o próprio Senhor. E esse vínculo perfeito, esse vínculo que realmente é capaz de suplantar todas as coisas, é Deus, e ele diz: Deus é amor, é a presença de Deus que se dá através do amor, amarmos uns aos outros. Por isso Jesus ele disse que os dois principais mandamentos que ele nos deixava é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Meus queridos, amar a Deus aparentemente é fácil, mas amar ao próximo é muito difícil. É muito difícil. Sabe, normalmente nós procuramos pessoas com as quais que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Por isso surgiram os clubes. Os clubes são assim. Por que nós temos diferentes clubes de futebol e diferentes tipos de torcida? Quem é corintiano vai para a torcida do Corinthians, quem é São Paulino vai para a torcida de São Paulo. Sabe, é assim. Mas a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja são pessoas que têm diferentes origens. A igreja ela é formada de pessoas que têm diferentes formações. E o que é que vai nos fazer um? É o Senhor. É no Senhor que nós nos tornamos um. Por isso que a palavra diz: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Como ter um só Espírito e uma só atitude? Só no Senhor. E é por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles precisavam se esvaziar de si mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos deixar que o nosso orgulho vá embora, que a nossa vaidade vá embora e nos enchemos da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, quando nós estamos no Espírito, não tem tempo ruim. Mas quando nós estamos na carne, tudo nos atrapalha. Sabe, porque quando nós estamos na carne, da forma como eu olho daqui para alguém, a pessoa fica só olhando para mim, tá por quê? Sabe, tem horas que a gente fica até meio desconcentrado. Eu gosto de falar, a gente fala o quê? Eu aprendi que a gente tem que falar olhando nos olhos. É a linguagem sincera, né? Falando olhando nos olhos. Né? Mas tem hora que a gente olha assim, parece que diz assim, olha e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, a igreja é uma família. Tem um filho igual ao outro? Tem. Quem aqui é pai? Tem mais de um filho. Guerra enorme. Os filhos são iguaizinhos um ao outro, né? Mesmo temperamento, gostam das mesmas coisas. Não. Mas eles continuam sendo filhos. Amados e queridos. E na igreja? Olha, se o Senhor quisesse fazer todo mundo igualzinho, tinha feito uma porção de robô. Né? Robôzinho, todo mundo. Levanta a mão direita. E levanta a mão esquerda. E vira para cá, e vira para lá. Às vezes até a gente quer fazer isso, né? A gente até tenta. Né? Mas nós somos diferentes na forma de pensar, na forma de agir. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos no Senhor, o Senhor vai nos tornando um. E nós vamos trabalhando juntos. E nós vamos vencendo as lutas e os obstáculos juntos. E a igreja vai crescendo, e a igreja vai se fortalecendo. E a igreja vai exercendo o seu papel de transformação da sociedade. O Senhor nos chamou para isso. Sabe, quando eu tive no exército, o exército é o seguinte: todo mundo usa o mesmo uniforme, todo mundo é igualzinho, chama-se até a ordem unida, quando é a tropa marchando. Se alguém vai com passo errado, vai com passo errado, passo errado, passo, né?
olhando assim, né? Eu estava olhando a igreja e a gente pode. A questão do ponto de vista. Alguém pode perguntar assim, vai chegar e perguntar, alguém que não veio ao culto vai ter contato com você e vai perguntar, e aí, como é que foi o culto? Alguém alguém já lhe fez esse tipo de pergunta? E aí, como é que foi o culto? E às vezes a pessoa, aí você diz assim, o que ela está esperando ouvir? Não, o culto, olha, hoje foi pesadíssimo. Não tinha quase ninguém na igreja. Olha, o pastor só sentou o sarrafo. Aí a pessoa diz, bem que eu fiz de não ter ido. Mas agora se você disser, olha, foi bênção. O Senhor falou comigo, o Senhor tocou no meu coração. Sabe, a palavra assim, ela gerou algo no meu coração. A pessoa foi. E aí já gera um novo tipo de expectativa, um novo tipo de posicionamento. Quando nós olhamos as coisas de uma forma negativa e transmitimos isso, nós estamos contribuindo para que o ânimo, a motivação, vá ladeira abaixo. Mas quando nós olhamos as coisas de uma forma positiva, do Espírito, nós nos tornamos aqueles que animam, nós nos tornamos aqueles que chamam para a unidade. Nós podemos dizer, olha, você não foi, você não sabe o que você perdeu. Nós eu perdi o quê? Perdeu a oportunidade de nós estarmos juntos como igreja. O estar junto como igreja precisa ser um prazer para nós, uma alegria para nós, não um peso para nós. Quando Paulo está escrevendo, depois você leia todas as cartas que Paulo escreveu, ele está escrevendo, não está escrevendo para crente comum, não. Ele não está escrevendo para pessoas incrédulas, ele está escrevendo para os crentes daquela cidade. Diferentes cidades, e aqui ele continua dizendo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Será que tem alguém na igreja que faz as coisas por ambição ou por vaidade? Será que tem alguém na igreja que faça alguma coisa simplesmente fazendo aquela pergunta, consciente ou inconsciente, o que eu ganho com isso? Porque pense bem, meus queridos. Pense bem, não é fácil montar tudo que está aqui na frente, não. Você acha que é fácil? Não é não. Sabe, seria tão bom que nós pudéssemos ter um lugar onde as coisas estivessem aqui montadas, como nós temos lá nesse Campos Lane, tudo montadinho. Mas aqui não. Aqui nós precisamos montar antes do culto. Quando termina o culto termina 1h, se o pastor não fala muito. Porque se a gente aqui tiver um empolgado, tiver alguma coisa a mais, às vezes a gente passa alguns minutos, mas às 2h não pode ter mais nada. E não é simplesmente desmontar um material, não. Esse material precisa ser guardado. E para guardar esse material, tem que carregar esse material nas costas, tem que subir escada, tem que botar num lugar que não é um depósito muito adequado, é improvisado. As coisas aqui são improvisadas. E sabe quanto tempo nós estamos fazendo isso? Há 6 anos, todos os domingos. Pastor, e quem são esses trabalhadores que fazem isso na igreja? Um grupo de louvor e de adoração, um grupo pequeno. Não é? Eu falo a igreja porque eles são igreja, mas é um grupo pequeno. E quando não falta, misericórdia. Sabe, e nós precisamos começar a enxergar essas coisas. E o que eles ganham com isso? O que eles ganham com isso é a graça do Senhor sobre a vida deles. É o prazer de estar servindo ao Senhor com alegria. Não é reconhecimento dos homens. Se fosse o reconhecimento dos homens, talvez muitos de nós não estivéssemos mais aqui. Mas é a presença do Senhor. É aquilo que o Senhor representa para nós, o seu povo. Então, uma coisa que ontem estava até conversando com os irmãos do louvor, uma
Uma coisa que o Senhor, quando o Senhor ministrou meu coração com relação a ânimo, sabe, nós nos animamos quando nós vemos pessoas animadas. Quem se anima a ver uma pessoa desanimada? Não, eu fiquei muito animado quando eu te vi. O cara estava lá, deitado em berço esplêndido, dizendo que não queria saber de mais nada, que ia desistir de tudo. E a pessoa disse, puxa, fazer uma visita com uma pessoa, ela estava tão desanimada que eu saí de lá muito animado. Não, você sai normalmente, você sai mais desanimado ainda. Meu Deus! Você pode até achar o seguinte, poxa, louvado seja o Senhor que minha vida não está assim. Mas se você está abatido, cansado, sobrecarregado, dependendo da palavra que você ouve, você se sente animado a prosseguir. E se eu tivesse que encerrar agora, o pastor não falou nada, eu não entendi nada ainda. Quando estou falando de ânimo, eu creio que nós falamos aqui de amor, de estar num só espírito, de nos despirmos de toda a ambição egoísta, de toda a vaidade, mas andarmos humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos. Se nós fizermos isso, e da nossa boca saírem palavras de motivação, nós vamos andar com uma outra dimensão. Amém. Amém. Sabe, é tão bom. Olha, quem não chega aqui cedo domingo está perdendo. Porque o café que é preparado lá atrás, de manhã, é sensacional. O misto quente que é preparado lá, maravilhoso. O pão caseiro que foi trazido hoje, sensacional. Se você vier domingo que vem, mais cedo, você vai ter a oportunidade de desfrutar de tudo isso. Pastor, tem que sair de casa, tomar café correndo, pegar a igreja. Vem tomar café na igreja. Sabe, é um tempo de comunhão, é um tempo precioso. Sabe, nessas horas a gente começa a conversar, é o tempo que a gente tem para conversar, trocar ideias, falar de tantas coisas boas. Tão bom isso. E aí você pode chegar, tomar um café, de repente você vê que o irmão está com dificuldade para carregar uma caixa, sozinho, aí diz, poxa, posso segurar do outro lado? E aí, onde era um só carregando uma caixa, passam a ser 2 irmãos carregando uma caixa, o trabalho que levava meia hora vai levar 15 minutos, e todo mundo vai ficar feliz. Será que é difícil isso? Às vezes parece que é difícil. Sabe, e por isso que eu estou dizendo, nós precisamos buscar mais do Senhor aquilo que traz encorajamento para o nosso coração. E o Senhor é aquele que nos anima com a sua própria palavra. Sabe, eu gosto muito lá de Josué, capítulo 1. Vamos lá em Josué. Josué capítulo 1, versículo 6, a palavra diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Nós falamos nisso no domingo passado, que o nosso referencial é o Senhor, que nós não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, que a tendência do homem é que ele não consegue por ele mesmo andar em linha reta. Um homem no meio do deserto, um homem sem um referencial, ele não consegue andar em linha reta. E o Senhor diz para nós: não se afaste nem para a esquerda, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas prossiga para o alvo, e o alvo é Cristo. E é o próprio Senhor que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Alguém aqui que deseja ser bem sucedido? Leia a palavra, obedeça a palavra,
posição. Não olhe só para os pontos de tristeza, mas olhe para aquilo que o Senhor já revelou de alegria na tua vida. Não olhe para as derrotas que você tem enfrentado, mas olhe para as vitórias que o Senhor já te concedeu, e o Senhor vai te colocar sobre muito mais. Anima o teu irmão que está desanimado, ao invés de ser um instrumento para colocar ele mais para baixo ainda. Alguém liga para você dizendo que está mal, ao invés de você dizer, vou orar por você, vai dar certo, você diz, eu também estou mal. Me avisa onde é que você vai cair, que eu quero cair junto. Misericórdia. Sabe, é tempo de nós revertermos isso. O Senhor está nos dando essa oportunidade de nós revertermos isso. Porque o Senhor já nos mostrou o caminho, o Senhor já nos mostrou a solução. Agora é se nós quisermos. Eu quero dizer agora para vocês, eu quero ser feliz, eu sou feliz. Eu quero ser bem sucedido e sou bem sucedido. E estou aqui porque amo ao Senhor. E porque amo a vida de cada um de vocês. Porque o Senhor disse, a igreja é preciosa para mim. E se a igreja é preciosa para o Senhor, a igreja é preciosa para mim também. Porque como eu vou rejeitar, como eu vou falar mal de algo que é precioso para o Senhor? Como eu vou falar mal de alguém que é precioso para o Senhor? O Senhor deu a vida para cada um de nós. Seja a atitude, voltando para Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Meus queridos, a mesma atitude de Cristo. Mesma atitude de Cristo. Chorar com os que choram. Me alegrar com aqueles que estão alegres. Versículo 4, versículo anterior diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe, nós temos que dar um fim a essa questão de ciúme, inveja, fofoca no meio do povo. O ciúme destrói, a inveja corrói, a fofoca separa. O Senhor nos chamou para que nós sejamos livres e vivamos essa liberdade. Poxa, nós temos que viver aquilo que o Senhor nos ensinou e fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 2? É que nós precisamos aprender a trabalhar juntos, trabalhar em harmonia, respeitando uns aos outros, respeitando as nossas diferenças. Todos são importantes para o Senhor. Nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração. Nós precisamos acabar com toda forma de divisão que começa dentro do nosso próprio coração. Já falei isso no domingo passado, já falei anteriormente, vou repetir. A casa dividida, ela não prospera, mas a divisão começa dentro de nós. Sabe, alguém convida você para algum lugar, a primeira coisa que vem na sua mente: quem vai estar lá? Por quê? Não, se essas pessoas estiverem lá, eu não vou. Talvez você não tenha feito esse tipo de consideração, mas você sabe que esse tipo de questionamento há. O Senhor chamou para nós andarmos em unidade. O Senhor chamou para nós sermos um. O Senhor chamou para nós trabalharmos em harmonia. O Senhor nos chamou para que nós nos amemos uns aos outros. Pastor, é tão difícil. Quem disse que seria fácil? Jesus, ele falou assim, ó,
mundo vocês vão passar por muita aflição, mas tem com ânimo, eu venci o mundo. E vencer o mundo é vencer a nossa própria carne. A carne nos ataca tantas outras coisas. Se tem muito sol, está um dia de sol e é dia de culto, a minha carne diz que eu preciso ir para o pai. E o Espírito diz que eu tenho que ir para a igreja. E aí a carne milita contra o Espírito. Alguma novidade? Não, está na palavra. Se está muito frio, a coberta, né? O edredom, né? Parece que não quer me libertar. E ainda eu vou procurar desassino, eu fico assim, Senhor, eu sei que tem que ir, tudo bem, vou fazer aqui Senhor, uma prova. Se tiver chovendo, é que para ele eu não ir. Senhor, que esteja chovendo aqui. Está chovendo. É a resposta de Deus. Realmente é para ficar em casa. Meus queridos, quando a gente vai para a palavra, quando a gente mergulha na palavra, a gente vai ver o seguinte: para vencermos essa nossa carne, é só no Espírito. E para buscarmos as coisas do Espírito, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E aí o Senhor começa nos ensinando, diz assim: olha, nega-te a ti mesmo. Se a tua carne quer te levar para o lado, vá para o outro lado. Se a tua carne quer te levar para o parque, vá para o outro lado. Tem horas que você vai para o parque. Está vendo? Um grupo de irmãos estava ensaiando, tocando violão e cantando. Em breve talvez eles estejam não cantando aqui ou cantando aqui, mas eu senti essa motivação no coração deles de poder ir para o parque, louvar o Senhor com violão, com cântico, e certamente eles vão atrair outras pessoas. Que legal! Mas eles não vão fazer isso na hora do culto. Não vão fazer isso na hora do culto. Eles vêm para o culto, depois do culto eles vão para o parque, aí tem um piquenique, ou então vão para o sábado, ou então vão para uma outra hora. Mas o tempo da celebração é o tempo da celebração. É o tempo de nós estarmos juntos, cultuando ao Senhor. Porque esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade da igreja é tão importante. Voltando aqui no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ser servo. Jesus se fez servo. E nós também temos nosso coração para sermos servos, dispomos o nosso coração para servir, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos chamados para esse propósito. Paulo continua dizendo assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. Vou repetir, hein? Palavra: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo.
Como na ministração de terça-feira lá na Campus Bay, a pastora Ângela ministrou a palavra, ela disse aquilo que o Senhor já tinha dito, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, que nós façamos diferença no meio desta geração perdida, corrompida. Como é que nós vamos fazer diferença lá fora, se entre nós não há unidade, se entre nós não há amor, se entre nós não há um único, não há um só, nós não estamos movidos num só espírito, num só coração? O Senhor hoje quer trazer uma palavra de ânimo para nós, e Ele diz: você é responsável em animar o coração do teu irmão. Amém? Você, eu, você, nós somos responsáveis por animar o coração dos nossos irmãos. Então, que você, a partir de hoje, se você não tem feito isso, que você seja um transmissor de ânimo. Um transmissor de ânimo é um animador, né? Ah, pastor, não sei falar nada. Sabe, há pessoas que animam só com um sorriso. Há pessoas que animam só com um abraço. Só recebeu um abraço. Poxa, recebeu um abraço, me senti tão confortável, tão animado. Que nós tenhamos atitudes que possam influenciar a vida dos nossos irmãos no sentido de levá-los para o alto e não para baixo. Amém? Que nós possamos buscar isso no Senhor, que nós tenhamos essa determinação, que nós tenhamos isso presente em nós, que nós almejemos isso, desejemos isso. Desejar isso. Para isso, Paulo diz que nós precisamos reter firmemente a palavra da vida. Reter firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? É tempo de nós vivermos um novo tempo nas nossas vidas, um tempo de alegria, um tempo de estarmos, nos sentirmos animados no Espírito. É tempo de nós dizermos não para a tristeza que muitas vezes tenta ocupar espaço no nosso coração. É tempo de dizermos não para a palavra negativa. Não receba a palavra negativa. Entendam bem, não é uma palavra de admoestação, uma palavra de exortação seja negativa, não. Essa você tem que receber, essa é bênção para a sua vida. A palavra negativa é aquela palavra que diz assim: não vai dar certo, não. É a palavra que diz assim: sabe, eu já tentei isso tantas vezes. Como se assim, para mim nunca deu certo, então para ti também não vai dar certo, não. Sabe, tem pessoas que parecem que não deram, alguma coisa não deu certo com ela, que para os outros não pode dar. Olha, eu posso dizer para ti, eu não consegui, eu tentei, não consegui, mas vai lá, porque eu creio que você vai conseguir. É diferente. Olha, só porque você está tentando, eu vou tentar de novo. Sabe, eu me lembro eu tinha feito uma prova de habilitação de idioma em inglês há muito tempo atrás. E aí chegou uma convocação com uma prova de habilitação em espanhol. Eu nunca estudei espanhol na minha vida. E aí eu digo assim: pessoal, olha, vocês têm que fazer essa prova de habilitação. É importante na vida que vocês estudem, que vocês sejam habilitados pelo menos no idioma. E tinha aberto os dois, em inglês e espanhol. Olha, eu já sou habilitado em inglês. Poxa, eu já tive a oportunidade para a missão no exterior por causa da minha habilitação em inglês. Façam isso, estudem um pouco. A prova é daqui a alguns dias. Está
Mas você estudou, tinha estudado uma coisa de espanhol? Para dizer a verdade, eu peguei o livro da minha filha que estava fazendo o ginásio, tinha lá tinha umas aulinhas de espanhol, escolinha de criança. Eu peguei o livro, dei uma folhada no livro assim, vi de ponto de interrogação, era de cabeça para baixo, um negócio assim no início, vi umas coisas assim, eu vou para lá, vou levar, passei. Se você me perguntar como, pastor, como? Eu não sei te dizer como, eu sei que eu passei. Eu fiz a prova e passei. Se eu não tivesse feito a prova, eu não saberia se seria aprovado ou não. Tem gente que está desistindo antes de fazer a prova. Tem gente que está desistindo antes de dar o passo. Sabe por quê? Tem gente que está dizendo, pior, esse que o Senhor me incomoda para dizer para você, tem muitos que estão desistindo por causa daquilo que estão ouvindo. Que nós não sejamos causa de tropeço na vida de ninguém, que nós sejamos aqueles que animam o nosso irmão a prosseguir e a conquistar aquilo que ele precisa conquistar. Que a igreja seja isso, a igreja trabalha nessa direção. Sabe, de você se te animar. É para a gente poder dizer, pô, estou orando por você. Pô, tem vezes que eu fico até impressionado. A gente está orando por algo e a pessoa já desistiu. Ela pediu para orar, e aí está orando pela vida da pessoa para conseguir, e aí, está desistindo, não vai dar certo. Eu estava orando por você, você já desistiu? Não sei se alguém já teve esse tipo de experiência, não, mas acontece, pastor principalmente acontece. Se você pedir que eu ore por uma causa sua, vou orar pela sua causa, depois, por favor, me diga a hora que eu parar. Ou porque você desistiu, porque você recebeu a bênção. E eu espero que seja porque você recebeu a bênção. Amém. Sabe, a igreja precisa ter esse posicionamento. Aí nós precisamos nos posicionar com isso. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que ocupe posição aqui. Eles estão ansiosos para voltar para a posição aqui. Que nós possamos ser homens e mulheres cheios de ânimo no nosso coração. Que nós possamos vencer as lutas, e muitas das lutas, elas não são vencidas sozinhos. Não é sozinho que se vence. Nós precisamos sim confiar uns nos outros. Sabe que coisa triste, meus irmãos? Você confiar nas pessoas do mundo e não pode confiar nos seus irmãos da igreja. Você compartilha os seus problemas com alguém que está fora, mas não compartilha os seus problemas com alguém que está dentro. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser mudado. E essa mudança começa dentro de nós. Vamos dizer, Senhor, eu quero essa mudança. Eu quero viver esse novo tempo, eu quero viver essa nova história. Eu quero que isso seja real. Sabe, meus irmãos, eu quero ver, eu almejo isso no meu coração, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja acolhedora, uma igreja que olhe para frente, olhe para Jesus, uma igreja que cheia de amor, onde você traga as pessoas e diz assim, vem para cá, vem desfrutar um pouco desse amor. Que hoje seja lançado por terra toda a apatia do nosso coração. Nós já oramos. Que seja lançado por terra toda a forma de desânimo, toda a dúvida, toda a incerteza. Que nós possamos confiar uns nos outros. Confiar. Isso é tão sério. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele semeia contenda, confusão, divisão. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E
E no Senhor nós nos apegamos de todo o nosso coração e confiamos nele, e com ele nós avançamos, e com ele nós vencemos as lutas e as provações. Eu quero finalizar lendo um texto para vocês. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Nós estamos finalizando. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Nós estamos falando hoje aqui de ânimo, de disposição. Eu quero encorajar o teu coração, que você se torne alguém que encoraja outras pessoas, que mesmo nos tempos de dificuldade, nos tempos de provação, você seja aquele que encoraja outras pessoas a prosseguir. Se você não tiver disposição para avançar, se você não tiver ânimo para continuar, se cale. Fale com o Senhor: Senhor, me ajuda. E alguém, o Senhor vai mandar alguém para te ajudar. Mas não seja alguém, pelo fato de você estar desanimado, você acha que tem que desanimar as outras pessoas também. Ah, eu estou mal, todo mundo tem que estar mal. Ah, eu não quero ir na igreja, então eu acho que outras pessoas também não têm que ir na igreja. Eu não estou com vontade de fazer, então eu acho que outras pessoas também não têm que ter vontade de fazer, porque aí eu vou me justificar. Ah, ninguém quis fazer. Não, você não quer fazer. Se você não quer fazer, não faça. Encoraje outros a fazer e não a deixar de fazer. Porque isso, meus queridos, diante do Senhor é extremamente sério, é extremamente pesado. Segundo Crônicas 32, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Aleluia. E diz a palavra: e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Que você hoje ganhe confiança e certeza que o Senhor é contigo para lutar as suas batalhas. Mas entenda, porque mesmo diante de uma palavra de encorajamento, levanta-se alguém para dizer: olha só que ousadia. Versículo 14, parte dele: como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. O opositor é isso. Palavra vazia, não vai acontecer nada disso. Esse negócio de palavra de vitória, olha só a tua vida. Não, você se levanta como um vencedor para dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para transformar todas as situações. E não vai ser um Zezinho qualquer que vai tentar me desanimar. Desculpe, José. Mas é isso. Eu quero finalizar dizendo: por tudo isso, o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que ele se retirou envergonhado para a sua terra. E o nosso inimigo vai se retirar envergonhado. Amém? Você crê nisso? Então se coloca de pé.
ao adentrar no templo do Deus dele, alguns dos seus filhos o mataram à espada. E assim diz a palavra: o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. O Senhor é aquele que cuida de nós, e o Senhor é aquele que cuida da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair hoje daqui, Senhor, na certeza e na convicção de que Tu estás conosco, que Tu estás presente todos os dias nas nossas vidas, para nos levar, Senhor, para níveis mais elevados, para experimentarmos, Senhor, momentos de vitória, de alegria, de conquistas. Nós entendemos, Senhor, que as lutas virão, mas nós não lutaremos sozinhos, porque Tu estás conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, que nós sejamos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos, que nós sejamos instrumentos, Senhor, para proclamar as boas novas de salvação aos cativos, que nós sejamos, sim, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, para exaltarmos o Teu nome e glorificarmos o Teu santo nome acima de todo nome. Que nós possamos hoje, Senhor, a partir de hoje, proclamarmos de todo o nosso coração que nós desejamos, sim, viver este novo tempo nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as suas doces e ternas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, hoje e eternamente.